What's up, guys? Bem-vindos para mais uma aula das mãozinhas e hoje a aula é sobre o verbo to be. Tá? Então é importante a gente saber do verbo to be e lembrar que o verbo to be ele é sobre ser e estar. Então, o que isso vai significar? Quer dizer que quando a gente estiver fazendo as nossas frases, a gente vai ter que lembrar que I am pode ser eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is vai ser usado para objetos, árvore, mesa, cadeira, etc. Mas só um deles, tá bom? They are vai ser usado para pessoas, né? Mais de uma pessoa. Eles são ou eles estão. Elas são ou elas estão. E pode ser também usado para objetos. Então, eu posso falar sobre as cadeiras. Eu vou dizer they are. Elas são alguma coisa. We are para nós. Então, nós somos ou nós estamos, tá? E em inglês, o fato de o verbo to be poder ser os dois, você sempre vai ter que pensar no contexto que as pessoas estão usando o ser ou o estar, né? Porque se você dizer I am happy, você pode dizer eu sou feliz ou eu estou feliz, né? I am happy. Depende do contexto. Antes de continuar a aula, na descrição do vídeo aqui embaixo, dá uma olhadinha, eu vou deixar um link para você baixar um arquivo para você poder praticar mais o seu inglês. Vamos trabalhar então hoje com algumas palavras para ajudar a gente a fazer sentido e para fazer algumas frases em inglês. Então a gente vai usar happy, feliz, sad, triste, angry, bravo ou zangado, in love, apaixonado ou apaixonada, sleepy, com sono, surprised, surpreso, tá bom? Então você pode usar essas palavras logo depois de I am. Então você pode dizer I am happy, I am sad, I am angry e assim por diante. Para a estrutura do verbo to be, a gente vai usar a seguinte estrutura. Primeiro a gente vai usar o sujeito I, o verbo to be, conjugado, né? Como a gente fala eu estou, eu sou, isso é uma conjugação. Então, I am happy, eu estou feliz. Ou eu sou feliz. You are sad, você é triste ou você está triste. She's in love, ela está apaixonada ou ela é apaixonada por alguma coisa. Então, vamos ver como que a gente vai fazer as frases agora na negativa. A negativa é bem fácil, porque a gente só precisa adicionar o not nas frases, tá? Então, aqui eu falei I am happy. Então, entre o am e o happy, eu vou colocar not. I'm not happy. Ou you are not sad. She's not in love. Então, ela não está apaixonada. Para fazer as perguntas, a gente, então, só vai precisar trocar aqui a ordem das palavras, né? Então, aqui eu faço I am happy para fazer afirmativa. Então, eu vou trocar a ordem e eu vou jogar o verbo to be na frente. Então, eu vou fazer am I happy? Estou feliz. Are you sad? Você está triste. Is she in love? Ela está apaixonada. E vejam que aqui eu tenho essas marcas de para cima. Significa que quando eu tiver uma pergunta como essa, e aí a pergunta que é a resposta sim ou não, a gente tem que subir a entonação no final da pergunta. Então eu vou dizer am I happy? Não. Am I happy? No. Não. A gente vai fazer am I happy? Are you sad? Is she in love? Dito isso, a gente vai ver agora as contrações do verbo to be. No verbo to be, a gente tem dois tipos de contrações, né? O que são as contrações? Deixa eu mostrar. Esse daqui é as nossas frases de antes, e essa aqui são as nossas frases com as contrações. Então, por exemplo, eu disse I am happy, a contração está acontecendo aqui. Eu não vou mais falar nem escrever as duas palavras separadas. I am. Eu vou falar elas juntas. I'm happy. Ok? I'm happy. E é isso, né? A próxima, you are sad, you're sad. She is in love, já tinha escrito com a abreviação, com a contração. She's in love. Tá? Então, o que isso quer dizer? É porque em inglês, a gente não quer demorar muito. As pessoas não vão falar I am happy. Raramente, a não ser que elas queiram dar muita ênfase. Quando a gente estiver falando rapidinho, na fala velocidade normal, todo mundo vai falar I'm happy, you're sad. A gente vai contrair para a gente conseguir falar
mais rápido. Cada um dos pronomes ele vai encaixar com o respectivo verbo to be de uma forma diferente. Então, o I vai virar I'm. O you, you're. She is, she's. He is, he's. It is, it's. We are, we're. There é o they are, tá? Então, there. Mas esse daqui só vai ser usado nas frases afirmativas. Quando a gente for fazer uma frase negativa, aí a gente vai mudar um pouquinho a história e a gente vai estar ligando o verbo to be com o not e não o verbo to be com o pronome. Por exemplo, I am not sad. Talvez você possa dizer I ain't sad. Não é muito comum e você pode aprender mais sobre o ain't nesse vídeo aqui em cima. You are not sad. You aren't sad. Então, toda vez que você tiver are na frase, você pode, na negativa, você vai falar e você vai ouvir aren't. She is not in love. She isn't in love. Não precisa fazer esse som de T muito puxado, tá? É como se você estivesse indo fazer o T, mas aí você corta ele no meio. Então, isn't, aren't. Só dá a impressão de que você vai fazer esse T, você come ele antes de falar. Baixe aqui embaixo o exercício sobre o verbo to be para vocês praticarem em casa. E o segundo, vamos agora fazer um exercício de ditado para vocês aí praticarem, ouvirem as contrações ou as não contrações. A gente vai usar, além do verbo to be, a gente também vai usar essas palavrinhas aqui. Então, prestem atenção. She isn't happy. She isn't happy. Number 2. Are they surprised? Are they surprised? Number 3. She isn't angry. She isn't angry. Number 4. We are not sad. We are not sad. Deixem as respostas de vocês nos comentários e eu vou dizer aí se vocês estão certos ou não. Se vocês quiserem mais vídeos das mãozinhas, acessem essa playlist aqui. Se vocês quiserem se inscrever no canal para a próxima aula das mãozinhas, se inscreva no canal aqui embaixo, ok? See you next time. Thank you for watching. Bye bye.